Mais um grupo de imigrantes vindos do Senegal, Gana e do Haiti deverá chegar em Caxias do Sul. E o assunto que volta à pauta mais uma vez é saber se o município tem estrutura suficiente para receber uma nova leva de cidadãos desses países. As autoridades eclesiásticas do município, que colaboraram de forma significativa para acolher os imigrantes que chegaram anteriormente, estão bastante preocupadas com a situação. Na última semana, o bispo da Diocese de Caxias convocou autoridades públicas e sociedade civil para discutir o assunto. E é este o tema que nós também vamos debater no programa Comissão em Debate de hoje, que está começando agora. Conosco para o debate de hoje, vereadora Denise Pessoa, do PT, integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal. Vereadora, prazer em recebê-la no nosso programa. Prazer é meu. Também conosco Edi Carlos, integrante também da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Vereadora Edi Carlos, do PSB, obrigado pela presença. Obrigado por nos convidar para participar desse programa mais uma vez. Conosco também Miriam Nora, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos e assessora técnica da FAS, Fundação de Assistência Social de Caxias. Miriam, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, bom dia. Também conosco a irmã Maria do Carmo Gonçalves, que é coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante. Irmã, prazer em recebê-la. Uma satisfação debater um tema tão pertinente para a nossa sociedade. Muito bem, a gente começa com uma pergunta que não quer calar. Vereadora Denise Pessoa, a cidade tem obrigação de receber esses imigrantes que estão vindos da África e do Haiti? Bom, eu entendo que todas as pessoas devem ser recebidas, né? E Caxias do Sul já recebe e é construída a partir do processo de migração. Interrompendo a senhora, reformulando a pergunta, receber e dar estrutura, saúde, atendimento, escola, tudo isso. Continuo na mesma resposta. Assim como qualquer outro imigrante brasileiro, né? Caxias do Sul recebe e sempre recebeu os imigrantes, e todos os imigrantes que chegam a Caxias, eles passam a trabalhar aqui, eles passam a ajudar a construir a nossa cidade, e por isso eles têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que está aqui. Então, eu entendo que, a gente sabendo que Caxias sempre cresceu historicamente, a gente sempre tem que pensar e planejar as políticas públicas, né, que realmente consiga atender esse crescimento. Porque, querendo ou não, hoje Caxias tem recebido, né, sempre recebe os imigrantes, hoje ainda recebe mais brasileiros do que imigrantes internacionais. E todos trabalham em Caxias, todos ajudam a construir a nossa cidade, todos pagam impostos, todos estão, né, contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Então, eles devem ser tratados, né, tendo os mesmos direitos que os demais. Vereador Edi Carlos, o senhor concorda com a vereadora Denise? Bom, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu também sou imigrante. Eu sou nascido e criado no Paraná. Nasci no Paraná, morei um período em Santa Catarina e depois vim para Caxias. Mas parece que quem sendo brasileiro tem a obrigação de receber, né? Sendo de outro país, não. Há essa impressão que fica de alguns... Antigamente não era assim, né? Bom, mas eu quero dizer o seguinte, eu quando cheguei aqui no ano de 89, eu fui muito bem recebido em Caxias. Então, tanto que agradeço a todos os caxienses que na época me acolheram aqui, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o Caxias não me convidou para vir para cá. Fui eu que vir porque precisava, porque queria achar uma cidade, uma vida melhor aqui em Caxias. Então, quero dizer que as pessoas que chegam aí também não são, acho, convidadas para vir. Elas vêm também, como nós, tentando uma vida melhor. Então, eu acho que, às vezes, até a gente tem alguma divergência aqui nessa casa também, né, vereadora? E os demais. Mas digo o seguinte, eu acho que tem que ser bem atendido, eu acho que as pessoas chegam aqui, o município tem que acolher, não tem o que fazer, a não ser fazer o bom acolhimento, né? Miriam Nora, presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos e assessora técnica da FAS. A cidade tem estrutura para receber imigrantes vindos de outros países? Bom, Caxias sempre se destacou, desde a sua história, pela migração, desde os italianos que aqui chegaram. Enquanto Conselho de Direitos Humanos, nós entendemos que a cidade tem esse dever de acolher qualquer cidadão que chegue aqui, de qualquer município, de qualquer estado do país, e também os estrangeiros. Claro que o município, enquanto política pública, tem que se estruturar mais, assim como tem que receber os migrantes internos, né, que chegam aqui no município. Evidentemente que estão chegando os internacionais, os migrantes internacionais, os estrangeiros, e Caxias tem que se adequar conforme a demanda que chega aí, pensando em política pública, quer de saúde, de educação, na assistência social. E nós, juntamente com o CAN e com
a própria Câmara de Vereadores e as outras secretarias temos buscado, enquanto estrutura, beneficiar aqueles que chegam. No caso da assistência social, com as casas de passagem, que é claro que tem que ainda avançar muito mais. Mas estamos nessa construção. Acho que é um momento em que, como você disse, que está previsto provavelmente que cheguem mais estrangeiros aqui, nós temos que, enquanto intersetorialidade, políticas intersetoriais nessa área, juntamente com a própria Câmara de Vereadores, buscar elementos e instâncias para que se deem, orçamento público especialmente, né, para que se deem essas políticas que possam vir beneficiar não só os estrangeiros, mas também os próprios brasileiros que aqui chegam. Mas o que a gente tem hoje nessas casas de passagem, que nós temos bastante moradores de rua, enfim, pessoas da rua que as casas de passagem acolhem. A gente consegue atender, o município consegue atender o que temos hoje? Olha, nós já temos, já foi ampliado, antes nós tínhamos só a casa Carlos Miguel, hoje nós temos a casa de passagem São Francisco, o Acolhe Caxias, que é o pernoite, que está se pensando até na ampliação, pensando já no inverno, né, pensando numa ampliação desse espaço. Pensando em ampliar porque não tem mais como acolher? Não, está sendo acolhido. Porém, você sabe que Caxias tem um inverno, a nossa região tem um inverno muito pesado, né? Perfeito. Então, para não deixá-los, seja na rua, ou seja, aqueles que chegam, também dá uma estrutura um pouco melhor. Então, é nesse sentido que já está se pensando, enquanto Fundação de Assistência Social, nessa possibilidade de ampliar um espaço, um outro espaço que não seja só o Acolhe Caxias hoje. Mas Caxias do Sul consegue acolher os seus moradores, tem estrutura para os seus moradores de rua. Tem um tempo. Existe um tempo para ficar nesses locais. Porém, ainda há uma defasagem, porque a demanda tem sido muito grande, inclusive de moradores de rua, que antes nós víamos aí na base de meia dúzia, 2, 3, e hoje nós temos muito mais de 60, 70, depende do dia, né, e da acolhida que se faz. Né? Mas temos buscado implementar essa política na assistência social. A saúde também, como é um serviço universal, o SUS é universal, ela tem o dever de atender. Claro que tem essa demanda, penso, dos estrangeiros, que tem que estar dentro do possível com os vistos, a legalização, enfim, né? Mas tem se buscado dar essa estrutura mínima, né? Que tem que avançar. Muito bem. Irmã Maria do Carmo Gonçalves, coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante. A senhora que vem fazer um trabalho que foi reconhecido nacionalmente, como é que a senhora pode nos relatar esse trabalho, como é que está sendo feito com esses imigrantes que estão chegando na cidade? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho. Bom, eu acho que dentro dessa reflexão que estamos fazendo aqui, a gente tem algumas coisas importantes, assim, no sentido até de a gente avançar nessa discussão. Se vocês recordarem até 4, 5 anos atrás, se alguém viesse e dissesse, olha, em Caxias tem 1000 imigrantes da África, eu ia dizer, bom, né, essa pessoa está delirando, isso não existe. E aí, hoje é uma realidade da qual nós não podemos fugir nem como sociedade, nem como poder público. Então, isso impõe até mesmo, acho que deixa muito claro assim, as mudanças que o país vem passando, as mudanças que o mundo, de forma geral, vem passando. A gente sabe que a migração dessas pessoas não é totalmente espontânea, a gente categoriza isso como migração forçada, porque há situações muito sérias de violação de direitos humanos, há situações aí até mesmo de fuga em massa por questões climáticas. Então essa é uma realidade que talvez assombra a sociedade porque ela é muito rápida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um grande desafio, e aí, para todos nós, não só do poder público, mas de como que nós vamos lidar com essa nova realidade, né? Então, nós, lá do Centro de Atendimento ao Migrante, a gente tem feito todo um esforço de em primeiro lugar, acho que tentar pautar isso com a sociedade, buscando parcerias, e discutir, refletir isso. Acho que o debate, por mais às vezes absurdas que sejam as opiniões que vêm à tona, mas ele é importante, porque aí, de alguma forma, a gente desvela aquilo que talvez, né, se não houvesse a situação, ficaria lá, né, sem ser divulgado.
Mas a gente vê, assim, situações em que, de fato, as pessoas até têm um receio, têm medo de que essas pessoas estejam aqui roubando alguma coisa delas, né? Tirando o seu lugar, tirando o seu espaço. E não é verdade. Tanto que a história, se a gente olhar para a história do Brasil e para a própria história do município, né, ela se construiu em torno de pessoas que também deixaram o seu país de origem para tentar construir a vida em outro lugar. Hoje nós estamos diante de um novo cenário. Ele nos desafia para construir soluções, porque, de fato, é complexo, porque até mesmo do ponto de vista da legislação existem lacunas, a gente sabe disso, mas isso não deve nos paralisar no sentido de dar assistência a essas pessoas. A gente insiste muito, acho que ano passado os debates que nós fizemos em torno disso, insistimos muito no valor da pessoa humana, né, que ele é inalienável, né, tu não pode tirar o status de ser humano do outro ser humano, independente da sua cor, independente da sua origem, independente da nacionalidade, da religião, né? E independente de ele ter um papel ou não que diz que ele migrou regularmente ou irregularmente. E essas pessoas estão aqui, de alguma forma, já contribuindo acho que com o crescimento, com o desenvolvimento do município. Se a gente pensasse em termos até demográficos, né, a gente tenta, daqui a 10, 15 anos, a gente sabe que a gente não vai ter população nacional, né, para manter talvez o ritmo de desenvolvimento que a região tem. Se a gente pensar em termos até regionais, hoje Caxias ela já funciona como uma capital regional, né? Então, muito até mesmo da procura desses migrantes pelo município se deve muito à questão de documentação, de confecção de carteira de trabalho. E aí, não basta só a gente dar trabalho, a gente tem que dar condições para as pessoas, elas têm que ter acesso à educação, elas têm que ter acesso à saúde, né? E eu acho que um dos debates que é muito pertinente, é uma preocupação muito grande, acho que não só para a igreja, mas acho que de forma geral para outros setores da sociedade civil que também trabalham, que se debatem com essa questão da migração, é que a gente já vem, acho que de alguma forma, labutando, né, com essa questão há 3, 4 anos, quando começaram os senegaleses. E a gente percebe que a gente, infelizmente, não conseguiu avançar muito, principalmente na questão de estruturas, né? De organização disso, de formalização de alguns espaços, até com o próprio Comitê de Atenção a Imigrantes, de formalização desses espaços para que se possa pensar, tanto do ponto de vista público, com os serviços que essas pessoas demandam, quanto do ponto de vista social, de integração dessas pessoas, né? Muito bem. Agora, a gente, como disse a irmã Maria do Carmo, existiam opiniões absurdas sobre a vinda desses imigrantes aqui para Caxias do Sul. Vereadora Denise e vereadora Edi Carlos. Como combater essas opiniões absurdas, ou como rebater, melhor dizendo, essas opiniões absurdas do tipo: vocês estão vindo aqui para tirar nossas escolas, lugar das nossas crianças nas nossas escolas, vocês estão vindo para tirar a minha vaga no postinho de saúde lá, que eu tinha um oftalmologista e eu não vou poder só vou ter daqui 2 meses a mais do que você. Então, como é que a gente rebate essas opiniões? Bom, eu lembro da fala da professora Vânia, né, que é a professora Vânia Herédia da UX. Ela faz um estudo, uma pesquisa sobre a questão da migração e ela sempre faz essa fala, né, de que as pessoas têm medo de perder o que elas não têm, né? As pessoas, elas criam um pavor do desconhecido e elas começam a ter medo, né, de coisas que... Bom, se o serviço de saúde hoje ele não está bom, não é porque tem imigrante, né? É porque tem alguns outros problemas. Será? Né? E aí as pessoas começam, então, a tentar justificar ou tentar botar alguém, né, para justificar, para ser o bode expiatório. Então, eu entendo que esses preconceitos que ocorrem e essas falas, a questão mesmo do trabalho, né, que algumas pessoas falavam. Bom, a questão do trabalho, muitos dos trabalhos que os nossos imigrantes acabam ocupando as vagas, são trabalhos que os brasileiros já não querem mais e que as empresas não conseguem ter trabalhador para aquelas áreas. Então, um exemplo é os frigoríficos, a construção civil, com toda a expansão que teve, né, acabou também trazendo vários trabalhadores imigrantes para esse ramo. Então, eu entendo que tem espaço para todos, né? E se a gente analisar também a quantidade de brasileiros que estão fora do Brasil, né, o número hoje passa do dobro de número de imigrantes aqui. Então, se é verdade que eles estão aqui roubando nossa saúde, roubando nosso, né? Nós temos muito mais brasileiro
fora estão roubando as condições de vida do mundo. Só na região de Boston tem mais de 100 mil brasileiros. Então, esses dados, né, na verdade, acho que são 4 milhões, é isso? 5 milhões. Né? 5 milhões, então, de brasileiros fora do Brasil, e aqui não chegava a 2 milhões ainda de imigrantes internacionais no Brasil, né? Tem uma peculiaridade na imigração brasileira, principalmente que começou aí na década de 90, que hoje boa parte dos nossos brasileiros que estão fora estão em condição irregular. Né? Quer dizer, vivem de alguma forma clandestinamente, principalmente na Europa e Estados Unidos. Né? É verdade. Então, essa é por que para nós, para a gente acolher, tem que estar documentado, tem que estar, né? Não, são todos seres humanos, né? Não existe ser humano. Tem que partir desse princípio, vereadora. Somos todos seres humanos, né? Infelizmente, com esse debate da globalização, a população, ela aceita que um produto, uma camiseta de marca atravesse fronteiras, mas não aceita, né, que uma pessoa consiga, né, ter a mobilidade no mundo procurando uma vida melhor. Mas aí a senhora está competindo com o mercado. Mas então, o que tá pesando mais hoje, né? É o mercado ou é o ser humano? A gente aceita que navios cheios de imigrantes africanos, né, naufragam, né, na costa da Itália. Isso, na costa da Itália. Isso está tudo bem, né? Ou que eles passem vários problemas para chegar até o Brasil, porque vários também vêm por navio. Claro. Né? Isso a gente aceita, né? E agora os produtos que a gente recebe aí... Né? Vereadora Eide Carlos, quando a gente diz que o poder, ou quando se afirma que o poder público ele não consegue atender às suas necessidades daqui do seu cidadão, e então o problema é esse, não é nem atender ao cidadão estrangeiro. Esse não seria, talvez, uma afirmação muito simplista? Bom, mas toda vez que a gente diz que o município não consegue atender esses nossos daqui também não são natural de Caxias. Eles também já são de outros municípios, são de outro estado, ou nesse caso de outro país. O que eu quero falar assim, ó, a gente andando na rua, conversando com as pessoas, ou então, já que tu disse, num posto de saúde mesmo, o pessoal reclama sim, o pessoal vê. E nós queira ou nós não queira aqui, mas temos esse problema aí mesmo. Claro que todo dia está chegando aí, não sei, 18 pessoas por dia, é isso que estão estimativa? A maioria brasileiros. A maioria brasileira, sim. Quero dizer o seguinte, os moradores aqui da nossa cidade, eles também não são tão favoráveis às pessoas que vêm de dentro do nosso país. Eles não são favoráveis a quem vem de outro município. O senhor sente isso? Porque, na população, o senhor que vive bastante nos bairros? Claro, porque de uma forma ou de outra acaba tirando, sim, alguns benefícios quem mora aqui. Quem paga os impostos aqui. Vamos falar então da própria saúde. É claro, se vier 100 pessoas por dia em Caxias, o que vai acontecer na saúde? Vai faltar cada dia mais. Eu acho que o atendimento que nós temos em Caxias é muito bom, sim. É uma referência para todos os municípios da nossa região. Nós temos que dizer isso. Não estou falando de hoje, estou falando de repente, de muitos anos aí. O que tem? E hoje, com a chegada de pessoal, seja brasileiro ou seja o pessoal de fora, dá esse transtorno às pessoas, sim. O meio de trabalho é assim. Mas se não vinham essas pessoas, então nós vamos fechar as empresas. Caxias não tinha crescido. Se não tivesse chegado pessoas, de repente nós estaríamos com 50 mil habitantes ainda. Sim, só Marco Polo tem maior que muita cidade aqui, né? Sim, vereador, eu quero dizer o seguinte, na cabeça da população é isso aí mesmo. Pessoal que depende de um trabalho. Nós estamos numa situação muito complicada hoje em dia aí, que é o trabalho, né? E se na cabeça da população é assim, então a gente barraria os imigrantes? Eu acredito até que se fosse fazer uma pesquisa quanto à população, eu acredito até que sim. A população, eles têm esse problema, né? Não estou dizendo nós, setor público, não. Mas a pessoa, no geral, a gente vê falar muito isso, sim. Eu acho que Caxias se pautou não só por pessoas que nascem no município, né? A grande maioria, né? E continua vindo todos os dias, até pela sua origem, é de pessoas que migraram e continuam migrando. Chegou um momento, há anos atrás, e que muitas empresas também iam buscar, pela expansão, né? Iam buscar os moradores, né? De outras cidades para que viessem produzir aqui em Caxias, né? Isso é real e aconteceu. Claro, o que acontece? O ciclo de marginalização vai entrando pelas periferias, né? Como se, assim, sociologicamente falando, né? Essas pessoas, a partir do momento que trabalham ou buscam ou no trabalho formal ou informal, né? Vão criando raízes, né? E tem que se dar conta também que existem outros
os 15, 18 que chegam diariamente ou semanalmente em Caxias, não são só estrangeiros, são também brasileiros, a maioria brasileiro, que vem para Caxias do Sul, porque Caxias do Sul é o modelo, né, de desenvolvimento, que tem emprego e tal. Hoje nós estamos num momento de desemprego, né, infelizmente, né, de desemprego, em função de toda a questão socioeconômica que está aí pautada, né. Mas nós temos que pensar enquanto município, e aí eu acho que estou me colocando ali enquanto Conselho de Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos Humanos, que seja aquele locus mesmo, né, de talvez de fortalecimento desse comitê, da sociedade civil. Um conselho é a sociedade civil, o controle social e o governo que se reúnem pensando em políticas, seja para qualquer área, né, da infância, do idoso. Conselhos foram, a partir de 88, eles foram sendo criados porque ele está pautado numa legislação, né, na Constituição Federal. E o Conselho de Direitos Humanos também é dessa maneira, inclusive com a proposta nossa lá, enquanto conselheiros, de mexer na nossa lei, né, para ter mais discussão, fortalecer esse conselho. E eu acho que é aí que entra. Nós já nos reunimos, né, o ano passado com a Comigrar, né, teve a conferência, né, o conselho estava junto, e aí se dispersou um pouco, porque daí eu penso assim, eu e os conselheiros que participam do conselho, existe a possibilidade, há um ofício aqui do prefeito, dizendo que seria interessante ter o locus no Conselho de Direitos Humanos, eu entendo, para dar maior visibilidade, mesmo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara sempre puxou isso, né? Sempre chamou essas situações, mas de haver essa união, né, de esforços, né, que daí é o órgão representativo da sociedade civil e do governo, para buscar políticas que venham dar uma vazão, né, e uma visibilidade ainda maior, né, para essa situação da migração, da mobilidade humana. Você vai ver na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, são várias comissões ou comitês que estão elencados ali, né? De diversas situações, seja do negro, da criança, do adolescente, dos LGBT, né? E da mobilidade humana também, né? Eu acho que aí seria um momento, um diferencial, penso eu, que faria talvez, né, ter a possibilidade de buscar entre as secretarias, seja de governo do município, do estado, da União, né? Além da visibilidade, a busca de realmente assim buscar o orçamento público, né? Porque nós podemos ter a boa vontade de habitação, de emprego e renda, de saúde, da própria educação, mas tem que haver a união de esforços do governo federal, governo estadual e governo municipal. Por favor, irmã. Não, a gente fez esse debate há bem pouco tempo, né, Miriam? Só dizer que nós lá enfim, a sociedade civil que tem trabalhado com isso, nós não apoiamos a estruturação do Conselho de Direitos Humanos. Eu acho que ela é fundamental, né? É um órgão de controle social, ou seja, de participação da sociedade civil, mas nós entendemos que é urgente e é irrevogável a constituição de um comitê vinculado ao executivo, porque tem a questão de atribuições aí. Então, um conselho de controle social, como é o Conselho de Direitos Humanos, ele não tem atribuição de estruturar um comitê que deveria estar alocado, organizado, de alguma forma estruturado, dentro do Poder Executivo, como acontece no Estado. O Estado, desde 2012, via decreto, estabeleceu o Conselho Estadual de proteção, enfim, de encaminhamento das questões sobre migrantes, apátridas, pessoas vítimas de tráfico. E essas situações todas que estão vinculadas aí ao Comirat, que é estadual, né, estão vinculadas a uma secretaria dentro do Estado, não estão vinculadas a um conselho, que é o conselho sem querer desfazer, mas enfim, né? Então, nós consideramos assim, é urgente, não se pode mais protelar
digamos, correndo o risco de daqui a pouco, como foi bem colocado no início, assim, nós nos depararmos com mais uma situação, que já seria a terceira ou quarta, né, situação, e até mesmo depois de ter sido feita toda uma caminhada, um debate que foi tão bonito da Comigrar, onde houve a participação dos migrantes, do poder público, da sociedade civil, e da onde emergiram várias propostas, né, que nós agora também temos a atribuição, de alguma forma, e tentando estruturar. Isso que está previsto lá nas demandas levantadas e nas ações que foram ventiladas para os migrantes, às vezes as pessoas olham assim, né, a população olha assim, eles vão ter mais direitos que eu daqui a pouco. Mas não é verdade, não é verdade. O fato de eu conceder ou reconhecer o direito de uma outra pessoa não rouba o meu direito. O fato da gente dar melhores condições de vida para essas pessoas, de alguma forma, não vai piorar a minha situação de vida. Mas como fazer a população entender, que no momento em que a senhora afirma isso, não rouba o direito de um outro, tu cedendo um lugar numa escola, por exemplo, se naquela escola não tem vaga nem para os daqui, como fazer a população entender isso? Então assim, por exemplo, na Europa esse debate é muito mais antigo, e eles então, por exemplo, Portugal já tem um programa público estruturado que eles chamam de mediação intercultural. Nós, assim, claro, não vai ser a solução, mas nós ali no CAN, a gente começou agora uma iniciativa, um programa de mediação intercultural que busca justamente isso, identificar quais são os conflitos que existem entre a sociedade local e os imigrantes que chegam, independente da nacionalidade, né? E como é que a gente pode, de alguma forma, abrir um espaço de diálogo da população local com esses migrantes, no sentido de desmistificar a presença dessas pessoas, né? E no sentido até de construir caminhos de integração, porque de muito pouco adiantaria se nós tivéssemos 500, que a metade da população hoje de Caxias fosse imigrante, tivesse reconhecimento, tivesse trabalho, mas que estivessem de alguma forma marginalizados ou isolados ou tivessem formado um gueto. A gente tem visto experiências terríveis, como da própria França, eu acho que vive um pouco essa realidade, ou seja, endureceram a questão política migratória as comunidades foram se formando, inclusive comunidades de brasileiros que a gente conhece lá, e formaram o seu mundo ali e não interagem com o resto da sociedade. Isso cria uma fragmentação a ponto de daqui a pouco, digamos, criar uma espécie de, como uma brasinha que vai, fica lá e daqui a pouco explode. Não, foi o que aconteceu com a revista Charlie Hebdo, né? Exatamente. E os terroristas entraram lá e mataram todos os jornalistas. Exatamente. Só para nós continuar um pouquinho nesse assunto, eu queria dizer o seguinte: nós aqui em Caxias, nós somos uma cidade de povo trabalhador. O que é povo trabalhador? Quantas pessoas da nossa cidade que saem de manhã cedo, 6 horas da manhã, trabalham o dia inteiro, chegam em casa próximo das 6 da tarde? Então, o que eu estou querendo dizer? Esses debates que tem, é verdade, eu participei de alguns debates já. Eu vejo muita vereadora Denise defendendo isso. E eu acho que está correta. A minha opinião é que tem que ser debatido, que tem que ser atendido esse pessoal. Agora, quando nós falávamos de todos os debates que já teve, então, a nossa sociedade aqui de Caxias, ela sai de 6 horas da manhã e volta 6 horas da tarde para casa. Então, isso que eu falei agora há pouco aqui foi o que eu vejo a sociedade falando, os moradores falando. Mas nós temos esse problema. Que esses migrantes também saem às 6 horas e voltam às vezes. Eu até entendo. Se eles forem trabalhar numa empresa daqui também vai ser esse horário. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu estava dizendo há pouco ali a opinião do pessoal de rua. Sim. O pessoal de rua, o pessoal que trabalha, o pessoal que eu encontro aí nos locais. Eles têm essa visão o quê? Que eles não sabem, eles não participaram desse debate. Eu acho que quando tu fala que tem que aumentar o debate, é verdade. Então, mas não foi por falta de debate, porque a Câmara já promoveu bastante debate sobre o assunto. Mas eu acho que todo esse debate bastante, ainda Denise, vereadora, ainda tem que debater muito mais para chegar até essas pessoas que eu estou falando. E eu enquanto meu mandato, tal, a gente sempre se dispôs aí com os imigrantes, a gente vai nas escolas, a gente vai nas comunidades, o pessoal pede para fazer uma conversa, e é bem interessante, nas escolas especialmente, quando a gente vê as crianças, os adolescentes fazendo aquelas perguntas que os adultos talvez não tenham coragem de perguntar, mas falam dentro de casa. Então, vários preconceitos, falas assim, do tipo, comem cachorro, que tinha a história do que se eles comiam cachorro. Aí tem que dizer que eles não comem, tem vários, são muçulmanos, não comem nem carne de porco. Então, tem toda uma questão cultural. Eu acho que quanto mais se fala, mais vai se desmistificando essa questão. Mas, querendo ou não, a gente acaba, o que acontece? Eu acho que essa questão dos imigrantes, especialmente os africanos e haitianos,
pela questão racial, ele acaba tornando mais público essa questão da migração, porque os outros imigrantes acabam se camuflando na sociedade, porque tem muito mais imigrante brasileiro de outra cidade, né? Mais da metade da população de Caxias. A senhora está querendo me dizer que se fosse alemães e holandeses seria diferente? Talvez nem seriam percebidos, né? Seriam mais fácil a convivência, a sua penetração na sociedade. Mas aí quando tu vê, ali ele é a tradução, né, da questão da migração, né? Tu não tem como tu esconder. Só concorda com isso, que seria diferente? Concordo, até mesmo porque Caxias, por exemplo, já conta com uma comunidade palestina, né? E que pelo fato de ter uma origem talvez ariana, eles passam desapercebidos. Então não existe aquele... Quer dizer, eu não me incomodo se tem um migrante que não é negro, que está no Zafari fazendo compras, né? Ou que está lá na casa de câmbio, ou está na fila do OBED, porque não... Então acho que também isso leva a uma reflexão, né? Eu acho que... Bom, a gente está hoje vivendo um período, acho que olhando assim de forma global, né? Com tantas crises, e a principal crise é a crise do ser humano. Hoje nós estamos diante de uma grande decisão, né? Ou nós optamos pela vida, e aí optar pela vida envolve a gente, inclusive, ter algumas... Tem tanta gente fazendo campanha, vamos economizar água, vamos economizar luz, porque a sustentabilidade do planeta, ótimo, perfeito. Mas o que a gente vai fazer para garantir a sustentabilidade do ser humano, enquanto ser humano? Né? Porque a gente fala às vezes, o que é humano é isso, é ser bom, é ser cordial. Mas o que é humano também envolve o preconceito, o medo, a intolerância, isso também é humano. Como é que a gente transforma isso para aquele humano ideal, né? E pegando só eu acho que o ano passado, ali na época de inverno, quando lá no seminário, né, foram acolhidos vários migrantes, né, africanos, enfim, que foi feito toda uma questão de busca de roupas, de doações. Caxias sem isso, né? O morador de Caxias, seja da onde for, ele tem essa questão da solidariedade, não passar frio, não passar fome, né? Então, eu acho que é isso que tem que também avançar, sabe? Potencializar, né? Nesse sentido de que são seres humanos, sim, né? Não é a cor que vai fazer a diferença, né? Mas que precisa avançar esse debate. Eu acho que tem que, assim como na Câmara, tem outros espaços que tem que ir avançando para que a população, todos os meios, seja A, B ou C, não interessa, vai assimilando essa transformação que é gradativa e que me parecem que, no caso dos migrantes africanos, eles vieram foi uma leva muito grande, assim, e todo mundo levou aquele choque. Meu Deus, né? Me parece isso, a população, quem são eles, o que vieram fazer, né? Então, é isso que tem que ir sendo desmistificado. A gente sabe, assim, não só no poder público, mas em igrejas de outras, não só a católica, né? Tem o conhecimento de um outro segmento religioso que o pessoal aprendeu a falar a língua, conversa bastante com eles, dá um apoio, né? E isso passa desapercebido, né? A sociedade, a nossa comunidade não tem esse conhecimento, só quem é praticamente daquela, ou quem tem amizade com eles, né? Com algumas pessoas que conhecem isso, que isso acontece aqui em Caxias, né? Tem um local bem interessante nesse sentido, né? E eu acho que é essa situação. Vamos supor que daqui a pouco, como está sendo ventilado, chegue mais uma leva de, sei lá, quantos, né? E aí, bem na época de inverno, claro, a população toda vai em busca de novo, né? E isso acaba, às vezes, eu acho que terminou aquele momento, né? Ele mais ou menos se perdeu. A gente teria que ter avançado mais, né, nessa discussão, ou vai avançando aos poucos, vai subindo de degrau em degrau até para a gente poder, com o tempo, ir avançando nessas situações. Eu acho que hoje, até nas escolas infantis, na própria saúde, na própria FAS, que eles vão lá em busca, né, tem muitos trabalhadores e outros que não, então eles vão em busca de se cadastrar no cadastro único, eles têm que fazer isso para ter o direito, enfim, né? Então tem alguns que foram, mas eu acho que poderiam ir muito mais, né? Desses que estão aí, que aí já vai dar um outro sentido também para eles próprios, para a própria autoestima desse pessoal que vem, né? Não só na questão da documentação, mas de outras situações, né? Nós já temos
situações de crianças geradas no Brasil são brasileiros hoje, né? Já. São brasileiros hoje, então. A senhora queria fazer uma intervenção, irmã? Mas, assim, dentro desse contexto que a Miriam traz, por exemplo, tem coisas que a gente já poderia ter avançado. Por exemplo, Caxias hoje já deveria ter uma casa de passagem para imigrantes internacionais, que tem um perfil diferente do morador de rua, que tem um perfil diferente da nossa população sazonal, que vem e vai, de acordo com a colheita, etc, etc. Com o brasileiro. A vulnerabilidade do migrante, o nosso fundador lá, o Dom João Batista Scalabrini, da Congregação das Irmãs Scalabrinianas, ele já dizia, ele comparava o migrante, e naquela época era o migrante italiano, que ia para a Suíça, que ia para outros países europeus, e até mesmo para a América, buscando melhores condições de vida, ele comparava essas pessoas a surdos mudos. Por quê? Porque não domina o idioma, então o que ele escuta ele não ouve, ele não consegue falar, não consegue comunicar. E aí às vezes a população tem muita dificuldade de entender que eu não posso comparar a situação, por mais difícil que seja de um brasileiro, com um imigrante que está chegando, porque ele tem uma condição muito mais vulnerável, né? E tem algumas demandas que são mais específicas. Eu acho que quem já fez, quem tem amigos, quem tem parentes que estão vivendo em outros países hoje, sabe da dificuldade que é a integração, se localizar, entender a cultura. Então, hoje, por exemplo, acho que uma das demandas que surgiu também, que retomou, né, se retoma agora com essa possibilidade da vinda de novos migrantes, é que a gente não pode viver sempre em situação de acampamento, né? Que é um pouco isso. Cada vez que surge uma nova situação, a gente faz uma mobilização, faz estado de guerra. Coloca todos no ginásio. E aí joga todo mundo no ginásio e tenta, né, dar vazão para aquela situação. Mas acontece que a gente não pode viver nesse estado permanente. Já teria condições hoje de ter algumas coisas muito mais estruturadas, mais encaminhadas, né, mais articuladas do ponto de vista até mesmo do poder público, da sociedade. Então, essa coisa está caindo de madura, como diz assim, né? Então, falta, eu acho que um pouco de, digamos assim, de... Não vou dizer nem de vontade, mas falta um pouco assim mais, talvez, de celeridade de fazer esses arranjos, principalmente parte do poder público, que eu acho que tem nós votamos, né, no nosso prefeito, delegando, né, nos prefeitos, os vereadores, enfim, vocês delegando a representatividade das demandas. E hoje, quando a gente fala do migrante, a gente não está falando só do problema do migrante. Como tu me disse, tem toda a sociedade local que, de alguma forma, ela é afetada, não no sentido negativo, mas no sentido, ela se debate com questões também. E se nesse momento o poder público não ajuda, e a gente fala, não adianta só a gente fazer debates via sociedade civil, se o poder público não ajuda a estruturar esse acolhimento, essa integração, a gente vai criando, né, situações de conflito social que poderiam ter sido evitadas, que podem ser evitadas, né? E como deve ser acelerado esse processo pelo poder público na sua visão? Olha, o que nós tivemos e não houve o aceite na época, o ano passado, através do governo federal, de uma casa nesse sentido, né? Mas o valor era tão difícil, né? Baixo o valor. Os recursos foram buscados no governo federal? Houve uma possibilidade de ter uma casa aqui em Caxias de passagem nesse sentido, né? Mas o que foi ofertado, que era uma casa de passagem, a oferta mensal era de R$10.000, né? Com R$10.000 tu não dá conta, né? E aí não houve o aceite. Depois disso, o próprio município fez um chamamento através da FAS da possibilidade de ter um conveniamento. Abriu essa possibilidade, né? E o que se sabe é que não houve, não vieram entidades para assumir o aluguel, por exemplo, o convênio, né, para repasse desse recurso para ter esse espaço. Mas não está fechada essa possibilidade. Eu acho que esses avanços que a gente tem que ir trabalhando, né? Mas veja as contradições. Até porque tem hoje uma lei nova que está por sair aí, que tudo vai ser por chamamento público, né? Enfim, eu acho que existirá essa possibilidade, porque penso que tanto o município, mas principalmente o governo federal, que lá também tem essa discussão, né? Estou falando enquanto Secretaria, não de Direitos Humanos, mas também certamente essa junto, mas de Desenvolvimento Social, né? Eu acho que como há um sistema único da assistência social também, que está se estruturando e está avançando,
né? Penso que o governo federal, assim como já fez uma oferta, ele virá novamente, nós aguardamos isso, né? Que venha com outra oferta nesse sentido, né? De uma estruturação maior, principalmente nesses locais, nesses municípios onde há uma demanda maior de imigração. Nós se aguarda nesse sentido, mas enquanto isso, o município tem essas 3 casas, né? A Carlos Miguel, eu entendo que vocês estão dizendo uma casa somente para migrantes, né? Nesse sentido, só para os migrantes serem acolhidos eles ali, somente eles. Na verdade, não tem outro caminho, se for a senhora, como disse anteriormente, há uma defasagem já para os nossos moradores de rua, os nossos imigrantes aqui internos. Então, se já há uma defasagem para esses aqui, então não tem outro caminho se não for o consumo. Naquele momento, ano passado, quando chegaram todos, muitos, né? As nossas casas, aquilo que poderia se dar de oferta, né? Se ofertou e eles ficaram, claro, lá no seminário, né? Foi um acampamento, né? Foram 2 vagas na época que foram ofertadas. Mas enfim, na época era isso, né? Quantas vagas foram ofertadas? 2. Porque já existia o próprio pessoal migrante de outros municípios que aqui chegam, que estavam ali, né? E chegaram mais de 400 oferecendo 2 vagas, aí não tem como. Mas isso tem que ser... Isso tem que nesse caso, que envolve Polícia Federal e imigração, não deveria ser uma responsabilidade do governo federal repassar recursos para o município, na sua visão? Sim, eu entendo que eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. O governo federal tem responsabilidade, o estadual tem responsabilidade e o municipal também. Mas eu entendo que é no município que tu vai ver a realidade, que tu vai saber quantos imigrantes estão no Brasil, porque o imigrante internacional, ele entra no Brasil, ele vai passar na Polícia Federal, ter a sua documentação e depois o governo federal não tem como saber onde eles estão. Não tem como tu saber, ao menos alguma coisa através do cartão SUS, mas aí cada vez que ele muda de cidade ele faz outro cartão SUS, então tu não tem hoje um controle para dizer assim, onde estão os imigrantes. O Ministério do Trabalho com alguns contratos, mas os desempregados aí não aparecem. Então tu não tem, é uma população muito, ela é muito, ela acaba sendo muito invisível. Então o governo federal não tem o controle para saber onde eles estão. Quem tem que dizer, olha, Caxias do Sul hoje está com um número grande de imigrantes, a gente precisa de ajuda, é o município. Qual é o número de imigrantes que tem hoje? Não tem como saber. Mais de 2.000, 3.000 talvez. Só o ano passado foi... Mais de 2.000? Só o ano passado foi não, esse ano ou ano passado foi confeccionado, não, ano passado, né? Quase 2.500 carteiras de trabalho em Caxias. Não, porque tem que partir do princípio para até combater e saber o que tu pode atender, tem que saber o número de pessoas, tem que começar por aí, Por isso que eu acho que deveria ter uma busca mais ativa da questão do cadastro único, para poder ter esse controle minimamente, né, para saber onde eles estão, né, em Caxias. Eu entendo que o município, eu acho que tem uma medida que ela é simples, e o prefeito já se comprometeu ano passado, quando o governo federal veio aqui. Que medida é essa? Né, e que depois acabou não avançando, e até hoje não se avançou, que é assim a implantação do comitê. Né, um comitê que trate essa questão da mobilidade humana, né, que é isso que a irmã Maria do Carmo aqui estava falando. Esse comitê vai articular os serviços do governo federal, o do governo estadual e do governo municipal. Então, ele é mais amplo, ele vai tratar a questão do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho mesmo, o Ministério Público, a questão da Polícia Federal, tudo isso vai estar articulado para... Isso era uma coisa que acho que é a base para qualquer trabalho. Então, se amanhã chegar imigrantes, a gente vai ter que correr, tentar reunir, formar um comitê de emergência, porque não existe esse comitê. Então, esse comitê já existe em Bento Gonçalves, existe em outras cidades, né, no Brasil afora, né, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil existe, e em Caxias a gente ainda não conseguiu implantar esse comitê. Acho que isso é um primeiro ponto que já devia ter sido feito ainda no ano passado. Né? Então, assim, a partir desse comitê a gente pode ter força para articular, inclusive, mais recursos para a questão de acolhimento, né, aqui em Caxias. A gente pode ter, só que a gente precisa ter uma articulação. Às vezes, me parece
né, que a Prefeitura Municipal ainda, né, não entendeu isso, né, de que quem tem que puxar é a Prefeitura, não adianta. Agora, essa articulação que pede e que solicita a vereadora e também a irmã Maria do Carmo, não seria não estaria sendo atendida por esse cargo criado de assessora técnica e ligada à FAS, que foi delegada para a senhora? É uma assessoria técnica dentro das políticas ali de dentro da própria FAS, né? Dentro do município, para todas, né? Do sistema único que está ali dentro. É uma assessoria técnica. O que a Denise, eu acho que saiu ano passado, toda essa situação, e está trazendo, é da criação desse comitê, né? Que num primeiro momento o prefeito se comprometeu e depois veio com essa situação dizendo para fazer parte para ser estruturado, me parece, ali o locus ali desse grupo dentro do Conselho de Direitos Humanos. O que ficou combinado na semana passada, sexta-feira, quando nós nos reunimos, é de reunir realmente, compilar dados, bem isso que tu trouxe, né? O que tem de números, onde que eles estão, e se marcar então uma nova audiência através da Secretaria-Geral de Governo com o prefeito para haver essa conversa, essa entrega desse documento para ver qual é a definição da Prefeitura Municipal, do Executivo nesse sentido, né? Agora, vereadora de Carlos, o senhor que convive bastante, muito nos bairros e ouve a população, o senhor acabou de relatar aqui que a população, pelo que o senhor ouve e pelo que o senhor presencia nesses bairros, nessas localidades que o senhor trafega bastante, o senhor acha que a população realmente ela torce o nariz para os imigrantes, na sua opinião. O que pode ser feito nesse sentido para a população ver com olhos diferentes como seres humanos que precisam de atendimento básico como qualquer cidadão brasileiro? Bom, na sua opinião, o que deve ser feito? Assim, o que a gente se sabe, vamos falar então assim, o que se sabe que quando, na época que eu vim a Caxias, eu vim para Caxias, não vim sozinho, veio muitas pessoas lá do Paraná, ou de Santa Catarina, ou então lá do Rio Grande, que é o caso, que vem muita gente também. O que acontece? A população, o problema não é com os imigrantes que vêm lá de outro país. O problema é com aquilo que tu disse antes. Alguém disse, o pessoal tem medo de perder o que não tem. Não, não é verdade. O pessoal tem medo de perder o que eles têm, que é o atendimento, que é a vaga no colégio, que é a unidade habitacional que tem ali. Então, assim, o pessoal tem medo de perder isso, sim. As pessoas lutam, trabalham. Agora, eu não estou dizendo que a população nas ruas eles são contra os imigrantes que vêm de outro país. Não é contra a cor, não é contra o número de pessoas que vêm. A cidade cresceu bastante e eu sou favorável do crescimento da cidade, é verdade. Mas cada dia que nós vimos uma cidade mais grande, o que acontece aqui lá no setor da FAS? Todo dia aumenta os atendimentos, todo dia aumenta isso, aumenta aquilo. E quem é que quer que aumente os atendimentos e seja, ou então vai perder alguma coisa que tem, sim, vai perder. O esquema do trabalho. Nós falamos agora há pouco que muita gente trabalha na construção civil, é isso. Outros trabalhos que vêm de fora, né? Nosso assunto. Isso aí acaba tirando vagas dos daqui, sim. Não é dizer, estão perdendo o que não tem, não. O pessoal está perdendo aquilo que tem, que é a construção civil. Que então, estão no outro trabalho da frigorífico, tu falou? Uhum. Tem muita gente que é daqui de Caxias que trabalha em frigorífico, sim. E às vezes estão perdendo uma vaga que eles têm, não é perder o que não tem. Mas aí a gente só questiona, vereadora, que eu chamo a atenção é o seguinte, a gente só questiona essa questão de que estão vindo aqui ocupar o nosso trabalho, a gente só questiona quando vem africanos e haitianos. Porque, na verdade, nós estamos falando aqui de, no máximo, 5 mil pessoas. Numa população de 500 mil pessoas, sendo que mais da metade não são caxienses. Mas aí a gente só faz esse debate quando vem os 5 mil africanos em 5 anos. E aí a gente pode achar que não tem preconceito, mas por que a gente faz esse debate, né, agora? E quando vieram o pessoal de Bagé, o pessoal do Paraná, não se fez esse debate. Né? Quantas pessoas estão lá no frigorífico trabalhando que não são de Caxias? Mas não seria porque na cabeça do brasileiro, tipo assim, eu vou atender o meu conterrâneo brasileiro.
Quem tem que se preocupar... No início não era assim, né? Mas, a irmã que trabalha com a questão da migração há muito tempo. A pergunta que eu faço para a irmã e para a mesa, para o senhor que está nos bairros, é essa. Será que o brasileiro não pensa isso? Tipo, eu vou atender o meu conterrâneo brasileiro. Quem tem que cuidar dos haitianos é o governo do Haiti. Quem tem que cuidar de escola e saúde é o governo de Gana e de Senegal. Não é esse o pensamento que tem? Sabe que tem uma coisa muito interessante que até a gente chegava até a rir lá no campo, porque era assim. Há 6, 7 anos atrás, a Miriam deve concordar comigo, nós tínhamos todo um debate lá, até pela questão das demandas que os migrantes apresentavam, os migrantes internos, como a gente diz, que era o pessoal que vinha de Santana, de Bagé. E muitas vezes eu ouvi de diferentes pessoas, sejam de órgãos públicos ou de outras instituições, dizer assim, mas isso aqui primeiro a gente tem que ofertar para os nossos. Aí os nossos, a categoria nossos, eram os nascidos em Caxias do Sul. Quer dizer, os que não eram nossos era quem vinha de fora. E vir de fora naquele momento era quem vinha do Paraná, quem vinha de Santa Catarina, quem vinha, né? Então, assim, recorria, por exemplo, a gente precisa encaminhar, fazer um curso mais aqui voltado para esse pessoal que não tem condição. Mas primeiro nós temos que atender os nossos, né? Aqueles que, de alguma forma, nasceram aqui. E aí, de repente, com a vinda dos migrantes internacionais, os nossos passaram a ser os brasileiros. Né? A gente teve uma mudança assim, porque os nossos, então nós temos que atender os nossos. Quem são os nossos? Porque nós temos migrantes que vêm de fora. Que entra, no final das contas. Daqui a pouco eu disse assim, se acontecesse assim uma coisa bem surreal de virem ETs de Marte, os africanos são os nossos, aqueles ETs de Marte não são os nossos. Então acho que é só assim no sentido de a gente pensar como essa questão é muito às vezes até cultural, é muito da concepção e não é só acho que não é só do pessoal dos bairros, a gente se encontra com muitas pessoas, eu digo até dentro da própria igreja, a gente tem né, dentro da Câmara, dentro do poder, nós temos uma concepção muito equivocada assim, só que assim, o mundo está mudando. Não tem como a gente frear isso. A globalização, ela não é só econômica. A gente eu até acredito, digo sempre que hoje a migração deve ser a 4ª ou a 5ª revolução que nós estamos vivendo, porque vai transformar o mundo. A gente vê essa situação toda que está acontecendo, não só na África, mas nos países aí árabes e tudo mais. Isso está forçando mudanças de posição muito antigas de países, né, que sempre foram contra, ou foram, de alguma forma, barravam ou tentavam mitigar isso. E agora a gente já vê assim, a vida no planeta vai ser sustentável se economizarmos água, economizarmos luz, garantirmos os recursos e se abrirmos as nossas fronteiras, porque a sustentabilidade não pode ser pensada do ponto de vista, eu vou cercar a minha casa, vamos comparar assim, trazer para o âmbito doméstico, né? Supondo que, eu vou botar um muro de 10 metros na minha casa, eu vou estocar tudo que eu puder de comida, eu vou abrir um buraquinho assim e de lá só me passo aquilo que me interessa. Eu posso eventualmente sair, porque mas aqui ninguém entra. Aqui não pode entrar, porque aquilo que tenho aqui estocado é para mim, para minha família. Quanto tempo uma família consegue viver assim? Não consegue, né? E a mesma coisa a gente pensar no âmbito global é um pouco a política que muitos países adotaram, principalmente do norte. Daqui não passa, africano não passa, brasileiro não passa, latino-americano não passa, boliviano não passa, mexicano não passa. Israel já está construindo um muro, né? Exato, e palestino não passa para Israel. E aí a gente diz assim, esse modelo que nós temos hoje de mundo, ele não é sustentável. Ele vai pôr em risco, o que vai pôr em risco a vida humana não é só a questão da falta d'água, o que vai pôr em risco são esses conflitos, são essas situações, são essas barreiras, é essa dificuldade que o ser humano hoje tem de alguma forma, conviver e criar formas de convivência com o diferente. E a mudança disso começa no micro, começa aqui. Eu penso assim, Maria do Carmo Pegando, entendo isso, eu já até concordo bastante com essa reflexão, porque né? Mas no caso aqui no doméstico, né? Pronatec, por exemplo, os cursos quando abriram foi aberto para todo mundo, não foi negado, não porque tu é africano tu não vai entrar, não.
vai fazer o curso. Outros cursos, né, que existem, trabalho 10, né, é aberto para a população, independentemente se é de Bagé, se é da África ou de onde que é, né? Isso acho que Caxias, nesse sentido, ofertou e continua ofertando, né? Quando hoje temos lá com a Lefam que não tem mais trabalho 10 e agora é o mundo do trabalho, cursos, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é aberto, quando se abre para todos. Mas, né? Miriam, o que me chama a atenção nisso é que são programas executados com recurso federal. Sim. Ninguém está negando. Sim, então... Que bom, tomara que continue vindo. Tomara que continue. Mas é ofertado com recurso federal para a população aqui com acompanhamento nosso. Sim. Então, acho que é essa interlocução das políticas, seja federal ou estadual, quando a Denise trouxe, e municipal, que tem que ter essa interlocução e que a gente tem que trabalhar junto, né? Tudo bem, né? Não sei se vai ter ainda a Pronatec ou não vai ter, mas tomara que tenha, né? Porque é um espaço. O próprio Cine trouxe para nós essa sexta-feira o número, né, de carteiras profissionais, de pessoas, né, estrangeiras que foram em busca do trabalho, tiveram carteira profissional. Então, existe isso, mas eu acho que é bem gradativo, né? Tem preconceito, existe, né? Todos nós sabemos, como tu veio trazendo, colocando na mesa, mas é uma questão da cultura mesmo, que os nossos são os nossos, os africanos são os diferentes que estão chegando aqui, mas é uma questão de ir avançando, né? Tanto é que quando eles chegaram ao contraponto, bom, não vão passar frio, não vão passar fome, o próprio Banco de Alimentos ali, a semana, né, da Fundação Caxias, disse, nós não queremos que ninguém passe fome, são toneladas de alimentos, busquem, que nós não queremos que ninguém passe fome, né? Inclusive os estrangeiros estão sendo atendidos pelo CAN e atendidos na nossa comunidade. Nós temos os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência, que eles podem buscar e devem buscar, né? Se referenciar ali na assistência social, né? Mas é uma questão de gente ir trabalhando também para eles conhecerem, né? Saiu a cartilha, né? Né? Eles serem orientados para ir em busca também do que a política pública está oferecendo, e nós, enquanto política pública, avançarmos também nessas outras questões mais amplas, né, dessa discussão que não vai terminar hoje, ela tem que ir avançando, porque se nós emperrarmos, ela não vai ter sequência e a gente vai se degradar, e não é por aí, né? Vamos mediar esses conflitos, né, para que as coisas avancem mesmo, né, numa política melhor, né, dessa mobilidade humana que está aí, que é difícil, acho que ela não retrocede, vai ser difícil de retroceder, né? Então... Bom, mas a gente também falou aqui nessa mesa que temos que ter outras visões com relação aos imigrantes. Uma delas foi dito aqui, que eles podem contribuir para o desenvolvimento do município. Eu pergunto, dentro dessa afirmação, eu pergunto à vereadora Denise, à vereadora de Carlos, será que, em vez de eles contribuírem para o desenvolvimento do município, será que não estão criando um problema social? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu estava na rua e 4 garotos chegaram em mim, não sei porquê, do nada, e eu sento aqui que a gente precisa conversar contigo. E a gente sentou numa praça de alimentação e eles disseram, a gente precisa de emprego. Mas onde vocês estavam? A gente estava na Oderich, em Montenegro, em São Sebastião do Caí. Aí os meninos, os 4, a gente está precisando de emprego. Você tem documentação? Então, temos documentação, a gente conseguiu carteira de trabalho, a gente tem CPF, e aí eu disse, olha, eu vou tentar alguma coisa com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Aí, ok, ficaram com o meu telefone, tudo certo. Então, diante disso, desse acontecimento comigo, eu pergunto, será que é contribuir para o desenvolvimento do município ou é criar um problema social, já que a gente... 4 meninos estavam desempregados ali nessa conversa comigo, vereador Denise. Bom, esses meninos aí, a gente até sabe, né, são ganeses e foram aqueles que chegaram, né, no período do ano passado.
e que provavelmente devem ter te reconhecido, já que tu também nos ajudou nas traduções. Então, provavelmente eles devem ter te... Muito prazer e farei de novo. Foi muito bacana aqui o trabalho da casa aqui, né, naquela recepção ali dos imigrantes. Não, eu entendo que eles vão passar pelos mesmos problemas que qualquer outro brasileiro. Então, não são eles que estão causando esse problema, né? É um problema que é normal. A gente já vê também alguns imigrantes já também trocando de cidade, porque Caxias está tendo desemprego. Alguns já estão indo para outras cidades da região e estão migrando dentro do Brasil. Então, acho que eles vão ter os mesmos problemas que os brasileiros, né? Então, eu entendo que não é causar problema social, né? Eles passam pela mesma situação que qualquer outro brasileiro. E essa questão de trabalhar e colaborar com o município, eu vou dar só um exemplo, né? Um exemplo que eu dou seguidamente, mas a gente sabe que os imigrantes estão trabalhando em vários setores na nossa cidade. Mas eu quero voltar à questão do frigorífico, né? Hoje, para um frigorífico poder exportar, né, a carne de frango para país muçulmano, ele precisa ter trabalhador muçulmano. Então, se nós não tivermos eles trabalhando ali, nós não podemos... vieram aqui fazer uma inspeção para ver se realmente tinham trabalhadores muçulmanos. E aí tu não consegue exportar para país muçulmano. Então, só esse é um fato de que mostra de que se eles não estiverem ali, a gente não consegue exportar carne. A gente tem mão de obra, então, com eles. Então e não é o brasileiro, quer dizer, são poucos brasileiros muçulmanos que a gente tem, né? Mas... então, acho que aí tem uma grande contribuição aí para a economia, para a exportação da carne de frango, né? Como é que o senhor vê, voltando a falar a questão dos bairros, o senhor trafega bastante pelos bairros da cidade, como é que o senhor vê, o senhor consegue identificar esses estrangeiros nos bairros, se relacionando com a comunidade? Como é que é esse relacionamento? Bom, primeiramente, como morador da cidade, como então imigrante, já que vim de outro estado, como vereador, eu quero dizer para ti o seguinte: eu não tenho preconceito, eu pessoalmente, preconceito nenhum. Não tenho preconceito nenhum. Agora, o senhor poderia ter, vereador, o senhor é paranaense. Pois é, eu não, mas nem contra a cor, contra a religião, que falaram antes, foi o debate aqui. Quero dizer o seguinte: eu sou um cara que me preocupo, sim, com todos os nossos moradores, com todas as pessoas que circulam na nossa cidade. Eu estou sempre correndo atrás de melhoria, em cima de obra, em cima disso, em cima daquilo, saúde, estou sempre cobrando. É verdade. Agora, quando tu me diz que tu sentou com 4 pessoas, eu poderia dizer para ti que essa semana eu sentei com 4 pessoas que eram lá de Dom Pedrito, onde vem muita gente. E eles também estavam desempregados. Eles também me pediram a mesma coisa. Eu estou dizendo que eu poderia falar isso, né? Eu estou querendo dizer o seguinte: a minha preocupação é com todos. Eu, falar bem franco, eu nunca participei de um debate aqui para falar sobre esse assunto. Que bom, estou aqui. Eu até aproveito já, agradeço os nossos participantes aqui, que para mim foi uma aula, foi uma escola. Agora, também quero dizer que eu nunca participei de um debate, nem aqui, nem em outro lugar, sobre o pessoal que vem de Dom Pedrito, que vem de Santana do Livramento, que vem de Paraná, Vacaiano. Quantos vacaianos tem em Caxias? Tu acha que eles vêm para cá para morar aqui no centro, numa casa enorme, e trabalhar de gerente executivo de uma empresa? Não, não é verdade. Tu acha que os paranaenses vêm de lá para cá, na época que eu vim, o vereador de casa, na época, veio com o pai e a mãe e mais 12 irmãos, morar lá no Planalto, morar lá na frente de trabalho executivo da Marcol? Não. Eu não tenho preconceito contra ninguém. Eu não tenho contra quem vem do Haiti, quem vem da Gana, quem vem nem do Paraná. Eu sou um cara que defendo todos. Eu acho que tá certo, nós estamos aqui, a maior preocupação nós é com 2.000 pessoas que vêm da Gana, Haiti e tal. Mas já parece que nós estamos esquecendo que nós temos mais gente fora essa. Nós não temos só gente que vem de lá. Nós temos, aqui me ajuda, parece que é 18 pessoas que chegam aí por semana, ou por dia, ou por mês, sei lá. Entendeu? Eu acho que sim. De repente o preconceito se torna até nos própria preocupação nossa. Eu me preocupo com quem vem de Santana do Livramento. Júlio de Castilho é uma cidade que eu não conheço lá, mas conheço mais de 100 pessoas que moram aqui. Vacaiano hoje, se for pegar o pessoal de Vacaria, Lagoa Vermelha, Pinhal da Serra, que nós conhecemos, mas daí nós estamos tendo preconceito com esses também? Eu me preocupo com todos. Nós temos preconceito com esses? Eu me preocupo com todos. A partir do momento que eu me preocupar só com o pessoal do Paraná, eu estou sendo preconceituoso. Então nós temos um debate muito longo, né, vereador? Eu sei, eu acompanho o trabalho do vereador e te digo, sempre já te falei, dou os parabéns pelo trabalho que tu tem. Agora a preocupação nossa não é com um haitiano, ganês. Eu me preocupo com quem vem de outros municípios. Essa é a preocupação da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu quero participar de um debate aqui sobre outros municípios também. Claro. A gente sabe que a questão dos imigrantes, sempre que eles migram, eles têm uma condição de vida pior e buscam uma vida melhor.
Mas a Constituição, ela tem um dos princípios que é a questão da igualdade, e a igualdade não é tratar todos iguais, né? Porque se a gente trata todo mundo igual, a gente vai reproduzir as diferenças. Então, querendo ou não, eu também me preocupo com todos, mas a gente sabe que a questão dos imigrantes internacionais, como a irmã Maria do Carmo falou, se eles não falam o idioma português, tem eles já estão em pior condição. Né? Tem um diferencial, eles já estão em pior condição. Então, mas a gente sabe que os imigrantes que vêm de fora também têm uma pior condição do que os que estão aqui. E assim, eu acho que todos tu tem que tratar de forma diferente para tentar diminuir as desigualdades. Perfeito. Eu queria aproveitar o programa que a gente está já chegando ao final e pedir ao vereador e à vereadora falar que são integrantes da Comissão de Direitos Humanos sobre a cartilha que isso já está aí. Essa cartilha aqui, ela foi realizada no ano passado, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, né? Aqui, então, a gente tem a parceria do Centro de Atendimento ao Migrante, né, que sempre foi parceira, a FAS, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Educação e a Diocese de Caxias do Sul. Então, essa cartilha aqui, a gente realizou no sentido de orientar, né, os imigrantes. Essa aqui, ela é português e francês. A gente já fez também a português, inglês, português e espanhol, que estão disponibilizados no site da Câmara de Caxias para download. Então, o pessoal pode baixar, mas a gente optou em imprimir a francês, né, porque até nós temos o maior número de imigrantes hoje aqui em Caxias que falam francês, né, dos internacionais, né. Então, acho que foi bem positivo, a gente conseguiu, então, orientar, né, dar aquela orientação inicial, como conseguir fazer a documentação, como acessar o serviço de assistência social, o serviço de saúde, de educação, trabalho. Então, essa foi produzido durante o ano passado, em vários encontros que a gente realizou, né? E acho que foi bem positivo. A gente conseguiu apenas imprimir esse ano, em função, né, de ajustes aqui na casa com a empresa, né, que fazia a nossa assessoria. Então, mas acho que é uma boa contribuição. A gente já encaminhou, né, para os imigrantes. A FAS também deve, não sei se já recebeu, senão a gente vai encaminhar, né, porque ele foi impresso agora semana passada. Tem como baixar em download? Tem, do site da Câmara. Do site da Câmara, então. Isso. Ok, a gente já está saindo aqui o site da Câmara para você que quer baixar a cartilha do... Tá aqui, ó. É o Guia do Imigrante. Guia do Imigrante. Eu quero agradecer aos participantes desse debate de hoje. Vereadora Denise Pessoa, do PT, integrante da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Obrigada. Agradeço também a vereadora Edi Carlos, do PSB, integrante da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite e agradeço mais uma vez aqui, que hoje nós tivemos uma aula aqui de imigração, né? Estou sempre à disposição. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, Miriam Nora, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos e assessora técnica da FAS Fundação de Assistência Social. Miriam, obrigado pela presença. Obrigado. Agradeço também a irmã Maria do Carmo Gonçalves, que é coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante. Irmã, obrigado pela presença. Obrigada, foi um prazer e aproveito, a casa está à disposição. Nós mudamos de endereço há bem pouco tempo, agora. Por favor, em fevereiro. Então agora nós estamos na rua Marcos Martini, 1600, ali bem próximo do Hospital da Unimed. O atendimento de segunda a sexta. Venham ver, venham participar, venham lá conversar, nós estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. O programa Comissão. Antes de encerrar, eu só queria frisar que o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara é o vereador Virgílio Costa. Também integram a comissão ainda o Rafael Bueno, vereador Rafael Bueno, PCdoB, e Renato Nunes, PRB. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.